Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, Francisco e Roberto, eu queria agradecer mais uma vez o convite para participar aqui desse evento, dessa reunião, e contar um pouquinho do trabalho que está sendo realizado, não só pelo Ministério da Economia, junto com o MCTI, em várias ações relacionadas aí a empreendedorismo inovador, propriedade intelectual, inovação para aumentar a produtividade das nossas empresas. Então, muito obrigado pelo convite. Só para a gente retomar, eu não sei se todos lembram da minha apresentação, aqui é só para mostrar um pouquinho da conexão que existe, né, e como a agenda que está sendo desenvolvida aqui no âmbito do Brasil 5.0, né, da economia e do eixo Economia 5.0, dos fundamentos que foram elencados, com o Brasil 4.0, que é o nome dado aqui ao programa que tem todas as ações de inovação, empreendedorismo inovador, propriedade intelectual, startups no âmbito do Ministério da Economia, né? Então, vocês podem ver aí que os fundamentos, eles se conectam, né, e eles são muito parecidos, principalmente os dois primeiros com os quatro eixos de atuação aqui. E hoje eu venho trazer e apresentar um pouquinho o que andou desde o lançamento, né, do manifesto até hoje, nessas ações que estão ali nesse capítulo de Economia 5.0. No eixo de empreendedorismo inovador e startups, talvez um dos grandes avanços, dos principais avanços que nós tivemos foi o Marco Legal de Startups. Essa é uma iniciativa que foi coordenada pelo Ministério da Economia junto com o MCTI, está aqui o Paulo, Alvim, Gontijo, Eliano, nós trabalhamos aí como uma equipe só, coordenando esse processo de elaboração de um marco legal para alavancar nosso ecossistema de startups, de empreendedorismo inovador no Brasil. Esse projeto e a construção desse projeto, ela se deu a partir da E-Digital, da Estratégia de Transformação Digital, onde se criou um grupo de trabalho para trabalhar isso com a coordenação dos dois ministérios. E o projeto que está em vias de ser aprovado, deve ser aprovado essa semana na Câmara e depois segue para a sanção do presidente, ele traz aí diversos avanços, seja para melhorar o ambiente de negócio, simplificar, reduzir burocracias, vai fomentar novos modelos de negócio, o surgimento de novos modelos de negócio que vão impactar a vida do cidadão diretamente. Você tem uma série de medidas que visam aumentar a oferta de capital, o investimento, né, nas nossas startups, dar maior segurança jurídica, não só para os nossos empreendedores, mas também para os nossos investidores, e também, obviamente, usar o poder de compra e usar startups para resolver problemas de governo, né? O Brasil precisa melhorar muito nesse eixo. Então, o Marco Legal de Startups, ele foi uma iniciativa que começou lá em fevereiro. Nós tivemos aí 160 participantes de 50 instituições privadas e 20 públicas, foi para consulta pública, tivemos mais de 7 mil comentários e sugestão sobre o texto. Todas as contribuições elas foram consolidadas usando um BI de uma forma inovadora para a administração pública. Depois nós passamos aí um tempo refinando a redação, e aí economia junto com o MCTI, com diversas áreas do Ministério da Economia, com o pessoal da Receita, da Fazenda, da área de compras públicas, trabalhistas. A gente passou um bom tempo aí para que aquilo que o ecossistema nos trouxe fosse traduzido em propostas concretas que resolveriam aí o problema das nossas startups, dos nossos investidores. Tudo isso foi feito ao longo do ano de 2019, 2020, a gente foi encaminhado ao Congresso Nacional, isso já foi aprovado na Câmara dos Deputados, depois foi aprovado no Senado, e agora, desculpa, tá até uma informação desatualizada, depois eu vou arrumar, foi aprovado no Senado, voltou para a Câmara só para 3 pontos que foram alterados no Senado, vai para votação essa semana ou na próxima, em breve, então, em pouco tempo, em questão de algumas semanas, nós teremos aí o nosso marco legal de startups. Esse marco, como eu disse, ele avança em diversos pontos, desde simplificar, de melhorar o ambiente de negócio, de você poder se tornar SA, reduzindo custo, burocracia, trazer mais recursos para startups, por exemplo, cria a possibilidade de você
usar os recursos de P&D da ANEEL, da ANP, a gente está falando aí de 3 bilhões de reais por ano para poder colocar em FIPs que vão investir em startups. Você tem a questão da desconsideração da personalidade jurídica para o investidor poder investir tranquilo e não ser responsabilizado além do investimento dele, porque hoje a gente tem uma situação que muitas vezes o investidor investe numa empresa, ele não participa da gestão e ele pode perder não só o dinheiro que ele investiu, mas se tiver alguma questão trabalhista, algum ponto, ele pode ter o patrimônio dele comprometido. Então o marco legal também avança para dar uma segurança jurídica maior. Temos também a questão do sandbox regulatório, uma prática que existe no mundo inteiro que nós trouxemos para cá, e também a contratação, como eu disse, para trazer startups para resolver problemas de governo. Então, esse foi um grande avanço, começou lá na estratégia de transformação digital e que a gente traz, eu achei importante trazer aqui, Francisco, eu acho que nas próximas semanas teremos aí o marco legal publicado, com certeza teremos. O Inovativa Brasil. O Inovativa Brasil, ele se tornou em 2019 o maior programa de aceleração de startups da América Latina. Foram mais de 2.200 startups aceleradas no nosso programa. E ele funciona nesses 3 eixos, né? Você tem um eixo muito forte de capacitação online, de uma série de conteúdo que é passado para essas startups. Primeiro você tem uma seleção, obviamente, elas se inscrevem, a gente seleciona as melhores, elas entram no ciclo de aceleração com uma série de conteúdos online. A gente designa do primeiro dia dessa startup, dentro do programa, a gente já designa um mentor, e aí a gente tem um algoritmo que faz aí o matching entre a startup e o melhor mentor para aquela startup, e esse mentor, ele acompanha o desenvolvimento dessa startup ao longo de todo o processo de aceleração, ao longo dos 4, 5 meses. Inclusive, o secretário Paulo Alvim aqui, que está assistindo, é um mentor do Inovativa há muitos anos, ele vem aí participando do programa e contribuindo imensamente para a aceleração de diversas startups. A mentoria é o coração do nosso programa, do Inovativa, né? É o que faz o programa o que ele é hoje. E aí, no final do processo, depois de 5 meses, a gente faz aí a conexão com o mercado. E aí a gente separa em algumas bancas e essas startups se apresentam. Para vocês terem ideia, nas últimas 8 edições do programa, nós tivemos mais startups, mais investidores do que startups. Quando você fala numa banca aí de 125, 130 startups, é algo que nos deixa muito orgulhosos e mostra que o programa tem trazido cada vez mais startups. O ano passado nós batemos um recorde, mesmo com pandemia, nós tivemos 131 startups se apresentando para 166 investidores na final do nosso ciclo. O Inovativa está se transformando. O Inovativa está passando agora a ser um grande hub de startups, e aí a gente tem uma transição para o programa. O Inovativa Brasil ele continua aqui no ciclo de aceleração, então a gente vai ter 2 ciclos por ano, vamos acelerar aí 1.000 startups por ano, né? E até a final, para se apresentar a investidores, vai em torno de 300 startups, mas nós continuaremos com o ciclo de aceleração, mas na verdade agora o programa ele tem 3 grandes pilares. O de aceleração, que eu comentei, o Inovativa de impacto, e temos mais 2 pilares no programa. O segundo deles, né, o ecossistema, o pilar de ecossistema, e aí a gente está falando desde do Inovativa, do Inovativa Conecta, que é conectando startups com empresas, com grandes empresas que estão desenvolvendo aí, que precisam de soluções que as startups muitas vezes trazem mais rápido. Isso já está rodando nos principais eventos de inovação, de empreendedorismo inovador, desde o ano passado. Foi um produto lançado aí, na verdade, desde 2019 ele já vem acontecendo. O Powered by Inovativa, a ideia aqui é pensar quase como uma franquia do programa para apoiar o desenvolvimento aí de ambientes regionais. Então, a ideia é ter um programa desse onde você possa rodar ele em estados, numa determinada região. O primeiro produto Powered by Inovativa foi lançado há 2 semanas, que é o Ideia AZ, né, que é um programa em parceria com o Sebrae e com a Amprotec, onde a gente vai ter aí a seleção de 40 incubadoras e aceleradoras que vão pegar negócios aí numa fase mais de validação de negócios e vão apoiá-las nesse processo. Serão 1.000 startups apoiadas ao longo de 2021 e o mesmo em 2022. Comunidade inovativa, nós temos aí uma série de agentes locais,
né, de agentes locais do Inovativa, que estão espalhados aí em todas as regiões, realizando eventos, agora não mais eventos presenciais, mas eventos online, mobilizando. A ideia é levar o empreendedorismo inovador para todas as regiões, principalmente num país com dimensão continental como é o Brasil. E eventos parceiros, a gente tem uma série de eventos aí, tanto do Ministério quanto do Sebrae, que executa esse programa junto com o Ministério da Economia. O Inovativa é um programa aí do Ministério da Economia, da CPEC, do Ministério da Economia, junto com o Sebrae. O terceiro pilar do programa é o Academy. Aí a gente está falando de conteúdos online, de trabalhar essa trilha, né, do empreendedor, essa trilha que a startup tem que percorrer, tendo conteúdo específico, dependendo do estágio e do nível de maturidade que essas empresas têm. E aí, então, a gente tem uma série de materiais que são distribuídos, de webinars, podcasts, e-books, cursos online que a gente prepara a essas nossas startups. A meta do programa é extremamente ambiciosa. A meta é acelerar 15 mil startups nos próximos 4 anos. É uma meta que eu tenho muita confiança que a gente vai conseguir, porque hoje nós temos aí, com o avanço do marco legal de startups, nós vamos criar um ambiente adequado para essas startups e temos programas importantíssimos, como o Centelha, um programa do MCTI fantástico, que ele está pegando lá, e pegando empreendedores que estão nas universidades, pegando quem está constituindo ali sua startup na fase de ideação e levando também elas até o mercado. Então, nós temos programas que vai aumentar muito a base e o Inovativa vai acelerar aí 15 mil startups. Já estamos aí com o ciclo serão 1.000 no Ideias e mais 1.000 no Inovativa, fora as startups que serão atendidas aí em outros Powered by Inovativa e Inovativa Conecta que acontecerão ao longo do ano. Capacidades empresariais. Aqui, um pouquinho trazer para vocês de atualização do Brasil Mais. Eu não preciso falar para vocês que é a questão o aumento da produtividade das empresas é algo fundamental e que de extrema importância, é o foco aqui do trabalho do Ministério da Economia, principalmente da CPEC, da Secretaria Especial de Emprego, Produtividade e Competitividade. E isso vai de um diagnóstico que nós precisamos aumentar a produtividade das nossas empresas, principalmente quando você olha aqui nesse segundo gráfico e você vê a produtividade das nossas pequenas e médias empresas quando comparada com as grandes. Então, quando você vê a produtividade do Brasil comparada com países da América Latina e da OCDE, você vê que a gente precisa melhorar muito. Se você olha para o lado esquerdo, você vê que ao longo dos anos, o Brasil, quando comparada, a produtividade do trabalhador brasileiro, quando comparada com outros países, a gente também vem perdendo e vem caindo ao longo dos últimos anos a nossa produtividade. Então, para isso foi lançado o programa Brasil Mais. Ele já nasce aí como o maior programa de aumento de produtividade, transformação digital de empresas na América Latina. A gente não conhece nenhum programa que tem os números que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, todos os setores da economia, e a gente trabalha as capacidades gerenciais, produtivas e digitais dessas empresas. A ideia é realmente otimizar, melhorar e aumentar a produtividade dessas empresas, trabalhando aí por meio de intervenções rápidas, de baixo custo, que estão sendo feitas aí tanto por Sebrae, Senai e a BDI, que faz toda a gestão da plataforma. Todo o conteúdo, eu não vou entrar em detalhes aqui, foi inspirado e a gente se baseou muito no trabalho aí do Nicholas Bloom, do John Van Riening, que mostra a importância de você trabalhar essas capacidades produtivas, de você digitalizar o negócio para aumentar a produtividade das empresas. Eu também não vou entrar muito aqui, é só para ilustrar um pouquinho o que a gente trabalha, né? Desde a gestão de desempenho, de capital humano, gestão financeira das empresas, operação e venda, estratégia de marketing, a transformação, a digitalização desses negócios até a produção, como é que você no chão de fábrica aumenta a produtividade dessas empresas. O Brasil Mais, ele é um resultado aí da junção de esforços aí do Ministério da Economia, da BDI, Senai e Sebrae, cada um com uma responsabilidade, com foco no programa. Nós temos no conselho do programa também a participação, por exemplo, do MCTI, que contribui muito também, né? Então, o programa ele foi estruturado aí por meio desses 4 atores que participam do programa. As metas do programa, elas são ambiciosas também. A gente tem a
Nós temos a plataforma do programa, que eu vou mostrar, a plataforma do programa, que é a porta de entrada para essas empresas. A ideia aí é sensibilizar 2 milhões de pessoas, né, que vão entrar na plataforma, que vão ver lá os guias de melhores práticas produtivas, de melhores práticas de gestão digital, com uma série de conteúdos online também. Então, a ideia é mobilizar essas pessoas por meio das nossas plataformas e de eventos Sebrae e Senai no Brasil inteiro. E aí, lá na plataforma, elas fazem um diagnóstico e elas entram na primeira fase, realmente, do programa, que é essa fase de otimização. Serão 120 mil empresas que vão trabalhar as capacidades gerenciais e produtivas e já começa a digitalização dos seus negócios. Nós temos, atualmente, 8 mil empresas foram atendidas e temos 22 mil que estão sendo atendidas, que estão iniciando o atendimento agora, então já somando aí 30 mil empresas que estão sendo atendidas, e nos próximos meses a gente vai começar, junto com o Sebrae e com o Senai, a transformação digital dessas empresas. Então, é a fase 2 do programa, onde a gente vai aumentar, né, vai trabalhar, entendendo aqui transformação digital, gente, como não só aquelas empresas que vão transformar seu modelo de negócio no final do processo, e sim é uma trajetória que a empresa vai percorrer e a gente vai aumentar a maturidade digital desses negócios, dessas empresas no processo. Vai ser feito e aí eu não vou entrar muito em detalhe, mas é feita uma análise da maturidade digital dessas empresas e aí você tem um atendimento dentro do programa. Você vai ter ali um agente indo até a empresa e apoiando aí no seu desenvolvimento para a transformação digital também. Isso acontece na fase de otimização. A gente está falando aqui de 120 mil atendimentos mesmo, com consultor Senai e agente local de inovação do Sebrae, e aqui a mesma coisa vai ser com consultor e agentes trabalhando nessa transformação digital das empresas. Então, essa é outra atualização. A gente já está rodando para 30 mil, boa parte dessas empresas já estão se digitalizando e nos próximos meses a gente vai lançar a transformação digital. Aqui eu não vou falar, o Gontijo e a Eliana vão detalhar sobre as ações da Câmara Indústria 4.0 e das outras câmaras que foram lançadas. E, por último, eu queria trazer aqui a atualização do lançamento da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. A estratégia ela foi lançada em dezembro do ano passado, ela está alinhada e debaixo da Política Nacional de Inovação, junto com a Estratégia Nacional de Inovação, um trabalho também conduzido aqui com brilhantismo pelo secretário Paulo Alvim. E ela começou em 2019, por meio do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, o GIP, que nós coordenamos. Foi iniciado o trabalho lá com 11 ministérios, MCTI é um desses e diversos outros, mais alguns órgãos convidados a elaborar uma estratégia robusta de país para crescer, uma estratégia robusta de país em propriedade intelectual, mostrando onde a gente quer chegar e por aí vai. Foram feitas uma série de consultas, eu vou falar um pouquinho mais rápido, que o meu tempo está se esgotando. Foram feitas uma série de reuniões, de workshops, de oficinas com o setor privado, e aí depois nós fizemos uma consulta pública que teve ampla participação até o lançamento da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Foram elencadas 210 ações que foram divididas e estão sendo divididas agora nos planos de ação, né? Então vão ser 5 planos de ação de 2 anos cada um, e agora a gente vai ter, né, o início do plano de ação de 2021-2023. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de ações que estão sendo desenvolvidas aqui. A consulta pública, o que eu queria mostrar é esse gráfico aqui da direita para vocês, gente. Foram 222 participantes e a gente teve uma resposta extremamente positiva em relação àquilo que foi proposto nestes 7 eixos estratégicos, né? Então, a gente tem desde como é que a gente aumenta a competitividade, principalmente para as nossas micro, pequenas e médias empresas, utilizando-se de propriedade intelectual, a importância de se proteger as suas patentes, a marca como diferencial competitivo e por aí vai. Você tem a questão de disseminação, de formação e capacitação em propriedade intelectual, e o INPI e diversos outros órgãos têm ações aí concretas nesse sentido. Fortalecimento institucional, e aí o centro aí é o INPI, a melhoria, o aumento da eficiência do INPI, tá? E a redução do backlog.
modernização dos marcos legais e infralegais, aí a melhoria desde a lei de propriedade intelectual, a lei de direito autoral, então é todo um trabalho de melhoria, de aperfeiçoamento dos nossos marcos legais, observância, segurança jurídica para questões que muitas vezes vão para o judiciário, inteligência, visão de futuro, esse é um ponto extremamente importante. É fundamental a gente começar a se posicionar em discussões que estão acontecendo no mundo. A gente hoje já é uma realidade, a gente tem algoritmos de inteligência artificial que estão criando novas tecnologias, que estão desenvolvendo novas tecnologias que estão sendo patenteadas. Quem é o detetor dessa patente? É o cara que vê o algoritmo, é o algoritmo. Então, você tem o mundo inteiro discutindo tendências, discutindo novas frentes em termos de propriedade intelectual, e o Brasil tem que se posicionar porque a gente tem muita competência aqui para isso. E, por último, inserção do Brasil no sistema global de PI. Aqui algumas das informações das 47 ações que foram priorizadas nesse primeiro plano de ação, né? E essas ações são desenvolvidas aí não só por Ministério da Economia e NPI, mas sim por todos os órgãos que participaram da sua elaboração. A meta até o final de 2021, até o final desse ano, é reduzir o backlog em 80%. Isso parece um sonho, mas em dezembro do ano passado, quando a gente anunciou, né, a estratégia, quando a gente lançou a estratégia, nós também anunciamos a redução do backlog do INPI pela metade. Então, em 2 anos de governo, nós conseguimos aí reduzir pela metade o backlog do INPI. Isso é uma conquista extraordinária, porque vocês sabem, né, e acompanham essa questão do backlog do INPI já tem algum ano, e a gente quer avançar ainda mais e reduzir 80% até o final do ano. Outras medidas que eu não vou entrar aqui em detalhes em cada uma delas, mas a criação de um selo de indicação geográfica para fortalecer e para dar o suporte. A Europa faz muito isso, é um diferencial competitivo e que a gente precisa trazer isso. Já temos várias no Brasil, precisamos trabalhar isso ainda mais. Modernização da legislação de PI, capacitação, entre outras medidas que estão, depois eu posso circular com vocês assim que for público, porque a gente ainda está finalizando a elaboração e eu circulo com todos vocês o plano de ação. Aqui um pouco das metas que eu já coloquei. E aí, Francisco, eu peço desculpa porque eu estourei o meu tempo um pouquinho, mas esses eram os principais pontos que eu gostaria de trazer para vocês, de mostrar um pouquinho do que está sendo feito, do trabalho. Como eu disse, não é um trabalho do Ministério da Economia, isso aqui é um trabalho a várias mãos. O secretário Paulo Alvim aqui é o nosso grande parceiro. A gente trabalha quase como uma equipe só. Em quase todas essas frentes aqui, a gente tem aí esse trabalho como irmãos aí, conduzindo uma política de Estado, de país, para promover a inovação e a transformação digital das nossas empresas. Mais uma vez, obrigado, e eu estou à disposição para responder eventuais questionamentos. Nós que agradecemos, Igor, parabéns aí pela apresentação e informações. O Paulo Alvim levantou a mão, acho que ele quer fazer um comentário. Simplesmente, primeiro, para agradecer aí ao Igor as menções à parceria. Eu quero reforçar algo que eu falei ontem, Francisco. É estratégico, né, a visão de convergência das políticas públicas nesse momento no governo federal, né? Eu acho que a gente trabalha, a gente brinca, eu e o Igor, né, a gente está sempre junto, a gente é o mesmo time, né? Então, o Gontijo, Eliana estão sempre junto aí com o Igor, e eu queria destacar, né, 2 instrumentos fundamentais que o Igor apresentou. Primeiro, a questão da política de propriedade intelectual. Você vai ver, por que discutir isso aí? Isso é fundamental porque isso é um dos eixos, né, é um dos pilares da política de inovação e é uma contribuição fundamental para a transformação digital. E o segundo, a inovativa, como o Igor falou, eu tenho até um pouco de culpa, né, eu sou dessa cria, mas é fundamental, não inovativa, mas toda a estratégia do governo federal de fortalecer a formação de startups. Né, um encadeamento, como o Igor bem colocou, que começa lá na ideação no sistema, tanto no sistema Sebrae como no Ministério via Centelha, e isso vai num processo que a gente tem que não só ampliar a rede de startups brasileiras, mas torná-las mais robustas. Né? Nós precisamos de startups de sucesso, nós precisamos que cada vez mais elas gerem nota fiscal. Então eu quero parabenizar o Igor aí pela iniciativa, nós estamos acompanhando de perto essa nova guinada do Inovativa, que é fundamental para o fortalecimento das startups. E quando a gente pensa em transformação digital, nós não podemos nos
deixar de pensar nas startups. Elas serão o dínamo do processo de velocidade da transformação digital em toda a economia brasileira. Então, Igor, parabéns e mais uma vez estamos juntos. O ministro Marcos Pontes sempre fala que nós vamos trabalhar juntos e com isso o país vai mudar. Desculpa eu intervir agora, Francisco, mas é que é muito importante essa convergência de política pública. Tamo junto, Paulo. Um abraço. Perfeito, Paulo. Muito bem observado. Obrigado pelo complemento. Obrigado, Igor.